Bom dia! Você está assistindo o programa Mulheres de Fé em Ação. Mas continue aí, que já já estaremos de volta. Que bom que você nos esperou. Hoje, o tema do nosso programa é o poder da generosidade. Eu gostaria de ler um versículo aqui para vocês, que se encontra em Provérbios 11, verso 25, que diz: A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Hoje nosso programa está lindo, repleto de mulheres lindas, maravilhosas, especiais, mulheres de Deus. E eu gostaria de apresentar a vocês a nossa linda Adriane, Maísa Firme e a nossa psicóloga Valéria Queiroz. Vamos começar falando sobre essas mulheres da Bíblia. Adriane, pode começar aí falando para os nossos ouvintes? Nossa, esse tema é um tema tão lindo e maravilhoso de se falar, porque na Bíblia ela fala de salvação, fala de vários aspectos, mas um deles também é a questão da generosidade, porque Deus ele é generoso e nós somos filhos de Deus, nós temos o DNA de Deus, isso é muito forte dentro de nós. Então, muitas das vezes, né, eu pensava assim, antigamente, né, que eu trabalhava e tinha aquele valorzinho, né, aquele valor do mês, que no início não era um salário mínimo. Quando a gente está iniciando, né, nossa vida profissional, a gente vai se acostumando até chegar ao nível, né, de receber seu salário. E mesmo diante daquela quantia que eu recebia pouco, mas eu já tinha dentro do meu coração de dizimar ao Senhor. Porque dentro de mim existia uma gratidão a Deus, de tudo que Ele fazia, e eu já via que Deus ia fazer muita coisa no meu futuro. Então, quando eu recebia aqueles valores, a primeira coisa no meu caderninho, eu colocava dízimo, e embaixo eu botava oferta. Porque eu tinha esse entendimento, porque era um DNA do meu pai, né? E Jesus, Ele ensinou isso. Quando aquela viúva, ela chegou, né, que eles fizeram uma fila diante do gasofilácio e muitos chegavam com grandes quantias. E aquela mulher chegou com apenas uma moeda. Era tudo que ela tinha. Mas ela colocou ali e quando Jesus observou, ele não observou o valor. Porque se fosse pelo valor, as pessoas que levaram grandes quantidades era que iam ficar em evidência para Jesus. Mas quando ele viu aquela oferta pequena que aquela viúva depositou ali, Jesus disse, ela colocou o maior valor. Porque muitas das vezes a gente acha que são grandes valores, mas não é. O que eu posso fazer, não só para a obra do Senhor, porque a gente sabe, e esses últimos tempos, né, a gente tem passado por tantas dificuldades, até religiosas mesmo, muitas críticas se levantam, né? Muitas pessoas dizem, para que isso? Tá enricando não sei quem. Gente, não tá enricando nada, você tá cumprindo um princípio. E quando a gente tem esse princípio dentro de nós, a gente precisa entender, porque na época, quando eu ganhava pouco, eu dizia assim, meu Deus, isso aqui é pouco, mas é um princípio, Deus, que eu estou fazendo. E o Senhor recebia aquela oferta. E eu nunca faltava, eu colocava como uma dívida. Porque eu dizia, isso aqui é tão pouco, Deus, para o que o Senhor tem feito na minha vida. E hoje eu tenho experimentado coisas tão profundas que eu digo assim, meu Deus, tem gente que chega assim e diz, menina, como essas coisas acontecem na sua vida? Essa mulher, só Deus. Mas a gente sabe que existe um princípio, porque existe a lei da colheita. Tudo que se planta, né, assim, Maísa, se colhe. Adriana, eu louvo a Deus por isso que você está falando, porque na nossa vida também foi assim. Hoje as pessoas chegam, aí olham para a gente, já chegaram até a perguntar, qual o segredo do sucesso profissional de vocês? Aí eu falei, Deus, né? E acima de tudo, fidelidade. Eu e meu esposo, desde sempre, nós priorizamos
sermos dizimistas e ofertantes liberais. E como Deus abençoou a nossa vida. Hoje é só gratidão e nós tentamos deixar este legado para os nossos filhos. Às vezes um filho conversa alguma coisa, está difícil. Meu filho, você está dizimando, você está sendo ofertante na casa de Deus, porque a colheita é certa. A Bíblia fala isso. E ainda manda fazer prova. Deus manda você fazer prova. Então, se você quer ser uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada, seja ofertante, liberal, com o que está, é como assim, não é o que lhe sobra, mas dê aquela oferta, ajude uma pessoa assim de coração, porque com certeza o resultado, a colheita vai ser transbordante. E a generosidade, ela junta muito com gratidão, né? O coração grato, ele passa a ser mais generoso, né? E nós temos na palavra de Deus a história de uma mulher, né, que foi muito grata à sua sogra, né, a Ruth. E é uma história muito bonita, talvez você já tenha ouvido falar na Bíblia. A família morreu um pai, morreu o esposo, morreu os filhos, e ficou só aquela sogra com aquelas duas noras. E ela foi voltar para sua terra, voltar para sua terra amargurada. Uma mulher que saiu com tudo, com filhos, com marido, com tudo, e estava voltando sozinha, sem nada. E Ruth, ela falou assim, não, eu vou voltar com a senhora, eu vou com a senhora, vou ficar com você. Principalmente porque antigamente as mulheres não tinham aquela profissão de ganhar dinheiro, como hoje, né, que você é mãe solo, você já trabalha, você se resolve, mas naquele tempo não tinha isso. E o que aconteceu? Ela voltou com a sogra para aquela cidade, começou a trabalhar, a catar grãos, a catar milho, né, para sustento delas. E o que ocasionou que o dono da terra começou a gostar dela e ela gostar dele. E sei que no final das contas ele casou com ela. E o lindo dessa história é que uma mulher que não era nem da mesma religião ali, se converteu para ser judia ali, para ficar ali com os judeus, e foi bem recebida, casou muito bem, e ela, com a gratidão dela, com a generosidade dela, entrou, né, também como uma das pessoas que foi direcionada com Jesus, né, que está lá, né, na Bíblia. Através dela, né, também veio o Salvador. Então, nosso coração tem que ser aberto, né, para a gente entregar e receber também de Deus, porque é aquele negócio, lança seu pão sobre as águas, que lá na frente você vai pegar coisas maiores e coisas melhores, né? E isso, eu também tenho um testemunho, né, que eu lembrei agora, que falando sobre isso, quando eu caminhava com uma amiga, né, e essa minha amiga estava com uma situação bem difícil, né, financeiramente, né, e ela conversando comigo falou assim, mas a minha vontade era comer hoje um pão francês, que lá em casa meu marido só compra cuscuz, só compra batata, porque é sustância, né? E pão, não quer, e eu gosto tanto de pão. Aí eu falei assim, não, tá certo. Aí eu fiquei calada, e no outro dia eu levei um saco de pão para ela. Pronto, coma pão, companheira, coma pão. Sei que quando ela recebeu esse pão, toda feliz, né? Levou para casa, o marido dela ficou chateado, né? Porque ela estava contando as histórias para o povo, né? Aí depois desse dia, nunca mais ele deixou faltar pão para ela, né? Mas a questão não é nem essa. A questão foi lá na frente. Olha como as coisas acontecem com a gente não espera, né? A gente dá sem querer nada em troca. Essa que é hoje o programa daqui, né? E quando, alguns anos depois, né, eu fiquei grávida, e quem estava em situação difícil financeiramente era eu, né? Eu já estava com uns 5 meses, já não tinha nada, aquela situação difícil, e essa minha amiga tinha melhorado a situação dela. Olha como as coisas, gente, tudo que a gente faz aqui, a gente escolhe aqui, como a Adriane falou, e se é bom ou se é ruim, a gente vai colher. E quando eu estava nessa situação, ela falou assim, Maísa, eu estou vendo que você não tem nada, então vamos, toma aqui. Aí me deu um envelope. Aí quando ela me deu um envelope, eu comecei a contar. Era 100, 200, 300, eu fechava assim, 400, 500, 600. Eu fazia assim, meu Deus, eu ficava assim. Isso
há 19 anos atrás. Muito tempo. R$ 1.150 no envelope veio. Esse saco de pão rendeu muito dinheiro, viu? E foi R$ 2 de pão. R$ 1.150 eu recebi assim, que durou um ano, né? Depois que o neném nasceu, durou um ano. Para você ver, né, que Deus, ele faz isso por nós, né? Isso aí o Senhor move o coração das pessoas para o bem chegar para nós, né? Isso é maravilhoso e gratificante, né, Valéria? É verdade, é muito importante. E aí eu pergunto a você, você tem sido uma pessoa generosa? Como tem sido, né? Pare para pensar, faça uma meditação, porque é muito bom quando a gente escuta um assunto desse e que muitas vezes a gente no dia a dia, na correria, a gente não se preocupa nesse acolhimento ao outro, né? Em ver o outro como o outro está. E às vezes a gente até vê, mas com a própria... eu estou pensando em ajudar fulana, mas aí passa despercebido. Então, assim, é um momento que a gente traz para você refletir, né? Para que nós também, porque na medida que a gente está falando aqui, a gente também está refletindo sobre como está a sua vida em termos de você é uma pessoa generosa, você é aquela pessoa que se preocupa com o outro, que ajuda o outro, ou você primeiro tem que estar com o dinheiro sobrando para poder ajudar alguém. É porque há uma diferença. Realmente, o generoso é aquele que às vezes nem tem muito, mas ele se preocupa com o outro, até divide. Por exemplo, uma pessoa chega na sua casa e diz: eu tô sem nada lá em casa. Eu também tenho, mas vamos dividir o pouco que a gente tem. Então isso é generosidade, é quando a gente divide o pouco que a gente tem. E se você tem muito, aí é que você, não é que seja uma obrigação, mas assim, procure, porque tem muitas pessoas precisando da sua ajuda, e não é só financeira. Muitas vezes é de um abraço, muitas vezes é de uma palavra. De uma escuta, não é? Né? Ouvir. De uma escuta. Só em você ficar escutando aquela pessoa e você não dizer nada, aquela pessoa já está grata, porque ela precisava desabafar, ela tinha muita coisa para falar. Então, é isso que a gente está falando, essa generosidade, que a Bíblia, ela está recheada. Eu fiquei estudando sobre isso e eu vi como a Bíblia é recheada de falar sobre a generosidade. Como realmente o Senhor, Ele mesmo deu o quê? Ele deu a sua vida para nós. Você vê o tamanho da generosidade de Jesus, porque Deus veio e disse: vá, meu filho, vai ser nascido e ainda mais vai morrer. Para quê? Para matar, pagar todos os nossos pecados, que ele não tinha pecado nenhum, né? Então a gente tem que meditar sobre isso, né? Como é que eu estou? Como é que está? Como é que eu estou nessa relação com o mundo, com as pessoas? Eu tenho me preocupado com o outro, ou eu tenho guardado dinheiro e a minha alegria, a minha felicidade é eu entrar lá na minha conta e ver, ai meu Deus, esse mês rendeu tanto, esse mês rendeu tanto, esse mês rendeu aquilo. Será que a sua felicidade está sendo só essa? Né? É bom a gente meditar sobre isso. Que assunto bom, né? Está muito bom, de verdade. Nós estamos chegando já no finalzinho desse bloco, mas continue aí, tá? Que nós temos muito mais coisas para vocês. Gera expectativa, já fique pensando aí como você pode ser uma pessoa generosa. Abra o seu coração, porque às vezes o seu irmão que está ao seu lado precisa de tão pouco, né? E você tem muito, muito para dar. Fique aí, já já estaremos de volta. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. Aniversário Meu Prêmio Favorito. Nos 17 anos do Favorito, a cada R$1 em compras das marcas participantes da campanha, você pode ganhar até R$100 mil. São R$1.000 todos os dias. E mais, um super prêmio de R$50 mil. Para participar, baixe o app e cadastre-se. Informe seu CPF no caixa e comece a concorrer. A cada R$1 em compras, receba um número da sorte. São sorteios todos os dias. Aniversário Meu Prêmio Favorito.
Que bom que você está aí. Continuamos com esse assunto maravilhoso, o poder da generosidade. Mas a Adriane tem um recadinho bem especial, fique atento. Amanheceu, dia de sábado, vamos fazer o devocional e junto com o devocional, o nosso café São Brás. Ele não pode deixar de faltar na nossa mesa. E o café São Brás está junto com as mulheres de fé, patrocinando, cooperando para o reino de Deus cada vez mais avançar. Então, não esquece, café é São Brás. É verdade. Já tomou o seu? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma personagem bíblica que ela não foi generosa em espécie, em dinheiro, mas ela tinha um serviço muito especial. Eu estou falando de Dorcas, também conhecida como Tabita. Dorcas era uma senhora numa cidade em que a sua generosidade era através de roupas. Ela era uma costureira e que passava o tempo todo costurando roupas, fazendo roupas para doar. Ela se tornou assim tão especial nessa cidade que as pessoas amavam, valorizavam, porque sempre tinham uma roupinha nova feita e doada, né, para momentos especiais. Mas um dia, Dorcas adoeceu e faleceu. A tristeza assim se espalhou por essa cidade, que chegou até os ouvidos de Pedro. E Pedro veio e orou. E sabe o que Deus fez? Ressuscitou Dorcas pela sua generosidade. Que ato lindo, né? Isso é fé, isso é gratidão. Principalmente um coração generoso. Você pode ser generosa ou generoso com o que você tem. Não precisa ter muito, é com o mínimo, é com pouco que você pode doar. Às vezes a pessoa está tão pertinho de você, às vezes nem falam. Então peça ao Espírito Santo de Deus que Ele fale ao seu ouvido, que você tenha olhos para ouvir, ver e sentir quando a pessoa que está ao seu lado, ou que o Espírito Santo colocou no seu coração, às vezes está até em outra cidade, mas fique atento, deixe o Espírito Santo tocar em você e haja com a sua generosidade, porque com certeza você vai ser muito, muito abençoada e abençoado. Não é, Maísa? É verdade. É maravilhoso, né? A gente ouvir a fala. É muito importante essa questão de generosidade, né? E o principal foi Jesus, né? Como Valéria falou, ele entregou a vida dele para que todos, né, estivessem com ele, porque todos somos pecadores, né? Pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, né? E Jesus veio para fazer essa conexão de nós com Deus, né? O que foi perdido lá no Éden com Adão, aquele pecado, tudo aquilo. E o ato de generosidade de Deus de mandar o próprio filho dele, né? E só essa palavra, né, diz muita coisa em relação ao que nós devemos ser como filhos, né? E essa palavra nós estamos falando de várias mulheres na Bíblia, tem muitas outras, tem a Maria, né, que Maria entregou o melhor dela, né, que foi a adoração dela para Deus, botou para Jesus, colocou o unguento, secou com os cabelos, né? A Marta, que fazia os serviços, né, para receber Jesus bonito e gostoso, como diz, né? Então, esses que são os atos de generosidade. Se você tem condição de abrir sua casa, de às vezes trazer uma pessoa para dentro, né, e estar com a pessoa ali pouco tempo. Claro que a gente sempre está pensando assim, não pode abrir tudo, né? Assim de vez, porque nós estamos num tempo mau, mas como Júcia falou, é a questão de a gente pedir a Deus, Senhor, é importante a gente ajudar aquela pessoa? Senhor, é importante a gente entregar isso, o que nós temos para ela, né? E assim vai. E assim, né? Você tem, em relação à generosidade, todos os exemplos que as meninas deram aqui, não é? O que foi que aconteceu? Houve um retorno de bênçãos para a vida delas. Cada uma que falou aqui, houve um retorno de bênçãos para a vida delas. Só que você não vale essa generosidade onde você faz porque Deus vai lhe dar em troca. Não.
Generosidade é aquela pessoa que faz por amor, porque ela quer ajudar, ela sente a necessidade de compartilhar suas bênçãos com ela, de ajudar ao outro, né? É aquela pessoa que tem esse dom, tem esse amor. E aí a coisa vai acontecer naturalmente nas nossas vidas, porque Deus, ele está contemplando tudo e a palavra dele não muda, né? Então a palavra diz, quem planta, semeia, né? Mas que eu não faça porque eu vou fazer porque Deus vai me dar em dobro. Não faça assim. Funciona assim. Não funciona. Funciona na medida que você tem esse coração realmente generoso. A gente vai ver na Bíblia a Sunamita, que era uma mulher que o profeta passava sempre ali na casa dela. E ela começou a ver que ele precisava de um lugar para ele dormir, para ele descansar, para ter uma comida, né? E aí ela se preocupou em fazer um quarto especialmente para esse profeta, porque ela via a necessidade dele descansar, comer. E ela fez isso. E o que foi que ela recebeu? Uma coisa que ela não imaginava nunca, né? Foi o profeta que disse, que viu que ela não tinha filho. Ela não tinha filho e ela não podia ter filho. E aí, quando o profeta perguntou, ela disse, não, eu não quero nem... Né? Ela disse, eu não quero nem falar sobre isso, nem ouvir essa conversa. E no outro ano, quando o profeta passou lá, né? Aí o que foi que aconteceu? Ela estava com um filho. Né? Ela tinha um filho. E, inclusive, entrou um problema, porque o filho dela, nessa época, nessa história toda, faleceu, né? Adoeceu e faleceu, e ela foi atrás do profeta, para dizer assim, profeta, eu não lhe pedi não. Né? Eu não lhe pedi um filho e você disse que eu ia ter um filho. Agora você resolva. E dê vida ao meu filho. E aconteceu. Então, assim, a gente ser generoso com certeza a gente vai receber bênçãos. Com certeza nós vamos ser abençoados, né? E geralmente Deus nos surpreende, Ele nos dá as bênçãos maiores do que a gente possa imaginar, né? A gente às vezes está pensando num X e ele vai dar 4X. Então, assim, porque Deus, ele é o dono da terra, é o dono de tudo. Então, conhece o nosso coração, né, mãe? Conhece o nosso coração, conhece as nossas necessidades. Então, assim, vamos trabalhar isso. A gente está vivendo um tempo difícil, um tempo onde as pessoas... Ninguém quer ajudar ninguém, o amor está esfriando, mas você que tem Deus, o nosso amor não pode esfriar, porque se eu tenho o Espírito Santo que habita em mim, e o Espírito Santo é amor, então não pode esfriar de jeito nenhum essa chama, né? É uma chama que está sempre ardente em nossos corações. Então pratique a generosidade, porque é um ato que você, se você é totalmente ao contrário, se você não ajuda ninguém não, que esse povo... que se vire, que eu morro de trabalhar para ganhar dinheiro e eu não vou dar ajuda a ninguém. Comece a refletir sobre isso, comece a pensar de outra forma, porque eu sei que você que está nos escutando hoje, você pode ajudar muita gente que necessita. Como eu disse já, não só financeiramente, mas de uma atenção, de um carinho, de amor. Quem sabe até Deus está tocando no meu coração para dizer algo muito forte, até seus filhos. Talvez seus filhos estejam precisando de mais atenção, de mais generosidade na vida deles, de mais carinho, não é? Tem muitas famílias totalmente destruídas hoje. E porque não existe esse amor, essa relação de um pensar no outro, de um ajudar o outro, e um estar realmente vendo que cada um está precisando. E termina cada um frio, distante, cada um no seu quarto, cada um vivendo a sua vida. E aí a coisa está ficando muito difícil, como a gente tem visto hoje, né? A gente tem visto hoje muitos casos de suicídio, depressão, muita coisa que a gente está vendo, exatamente porque falta esse amor, essa comunhão que o ser humano não pode viver sem. Né? O ser humano não pode viver sem isso, sem essa relação de amor, de afeto, porque na verdade nós precisamos um do outro. É como você deu o exemplo, né? A sua amiga, você precisou da sua amiga. E lá depois, você quem estava precisando, você precisou da sua amiga e ela quem precisou de você. E você pôde ajudar. Então, assim, a vida é assim.
O mundo dá muitas muda voltas, muitas né? voltas. Então, é importante eu estar disponível para estar com esse coração aberto, disponível para ter essa generosidade em qualquer lugar. Eu vejo pessoas, né, que chegam na rua, pegam uma pessoa, levam, dão um banho, organiza a pessoa todinha. Nem porque a pessoa volta lá para a lama, mas eu estou fazendo a minha parte de ajudar aquela pessoa, né? Valéria, eu estava, você falando e eu imaginando aqui, né? Às vezes você pode estar aí dizendo, mas eu não tenho dinheiro, né? Como você falou. Gente, aproveite aí, dê uma olhada ao seu redor, na sua casa, não sei se você está no quarto, na cozinha, ou mesmo na sala, né? Quantas coisas você tem que não usa e que isso seria tão útil para uma pessoa, né? Vamos praticar generosidade, é muito simples. Eu gosto muito de falar de testemunhos meu, vivido, da minha família, porque Deus tem sido muito bom com a minha família. E eu me lembro que eu, muito pequena, meu pai me levava para a igreja e uma vez ou outra tinha assim, alguém que realmente estava precisando e o pastor já tinha até tirado a oferta do culto normal e ele fazia uma nova, explicava a situação e sabendo se alguém podia realmente ofertar na vida daquela pessoa que estava necessitada. E eu cansei de ver o meu pai abrir a carteira e botava tudo que tinha, né? Então isso tem servido, foi um legado que ele deixou. E a principal coisa, meu pai hoje tem 86 anos, está bem debilitadozinho, ele tem Parkinson, mas como Deus tem cuidado do meu pai. Não falta nada para o meu pai. É um abençoado, ele não reclama. A gente vê que a enfermidade já está bem pesada, mas aí eu olho para ele e vejo como Deus tem cuidado dele. E isso foi um coração generoso, um coração abençoador. Essa foi a vida do meu pai e eu peço todos os dias a Deus aquilo que eu falei, Senhor, que eu possa perceber as pessoas que estão perto de mim, que eu possa realmente ter um coração generoso. Me usa, esse é o meu desejo, Maísa. O que você falou, muito importante, né? É tão simples, né? Olha para dentro da sua casa, veja o que tem a mais ali, que pode abençoar outra pessoa. Tão simples assim, e muitas vezes a gente retém. Não, eu vou guardar, quando emagrecer eu uso. A gente fica anos e anos. Eu estou falando assim também porque eu estou pensando nas que eu tenho em casa. Que está guardado ali um tempinho, segurando ali. E a gente precisa ter esse coração que libera, né? Que entrega, que dá o melhor também para o outro. Se você pode fazer isso, né? Se você tem condição de fazer, melhor ainda. Pois é. Nós estamos chegando, infelizmente, ao final desse programa, mas tenho certeza que Deus falou o seu coração. Então, corre aí, já pegue uma coisa para você ser generosa, para você abençoar a vida de alguém. A nossa conferência. Ia falar agora, a nossa conferência, dia 8 de novembro. Entre no nosso Instagram, lá no link da bio, você já pode se inscrever. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Aniversário Meu Prêmio Favorito. Nos 17 anos do Favorito, a cada R$1 em compras das marcas participantes da campanha, você pode ganhar até R$100.000. São R$1.000 todos os dias e mais um super prêmio de R$50.000. Para participar, baixe o app e cadastre-se. Informe seu CPF no caixa e comece a concorrer. A cada R$1 em compras, receba um número da sorte. São sorteios todos os dias. Aniversário Meu Prêmio Favorito.